Como o censo demográfico ele pode cair lá no seu vestibular e olha só, hein, tem muita coisa de atualidade que você precisa saber. E bom, para quem não me conhece, em primeiro lugar, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, o canal mais informativo, crítico e olha só, que vai trazer muita atualidade para você e falar aí, vestibulando, tudo bem com você? Vamos falar então do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde nós vamos ter o quê? A pesquisa sobre a população brasileira e o como que ela vive. Em primeiro lugar, então, dando esse contexto geral, é muito importante de nós lembrarmos que, olha só, o censo demográfico ele não aconteceu em 2020, ou seja, ano passado, esse vídeo ele está sendo gravado em 2021, então ele não aconteceu em 2020, por quê? Porque aconteceu um negócio assim, aconteceu a pandemia. Bom, então como aconteceu a pandemia, não houve o censo em 2020, foi prorrogado para que acontecesse em 2021. Mas em 2021, o que aconteceu? 2 bilhões de reais que eram previstos para o IBGE, justamente para pesquisar como é que está a população e tudo mais, não foi repassado. O governo cortou 1,7 bilhões de reais. Como que você vai fazer uma pesquisa em escala nacional com tantos detalhes assim? Não dá para fazer. E aí é que está essa questão, né? Por que será que o governo não deu tanta atenção para o IBGE se, teoricamente, ele deveria se preocupar com a população e como é que ela está vivendo para justamente reparar os problemas sociais? Já parou para pensar nisso? Pois é, né? E além disso, você sabia que com o censo demográfico dá para saber até quantos alunos tem dentro de uma sala de aula de uma escola pública, por exemplo? Pois é, dá para saber disso. Você não sabia disso? Então já aproveita, me ajuda aqui, curte o vídeo e se inscreve no canal para você saber de várias outras notícias pertinentes para o seu vestibular. E vamos lá então para a evolução. O censo demográfico acontece a cada 10 anos. Em 1871 foi o primeiro censo demográfico, ainda quando o Brasil ele era império. E em 1900 é que aconteceu o primeiro censo demográfico com o Brasil já em república. Você sabia disso? Pois é, então esse avanço justamente na forma sistemática de você analisar a população vai nos dar um panorama de como a população está avançando. Se ela é rica, se ela está pobre, como é que ela está vivendo, como é que é o IDH, como é que é o índice Gini e tudo mais. Olha só que legal, né? Que bom que nós temos esses dados. Só que esses dados eles são arbitrários e por aí vai, nós precisamos tomar cuidado e principalmente duvidar das questões lá do IBGE? Não. Inclusive tem muito professor que, olha, duvida disso. Bom, deveria ser professor, não é mesmo? E olha só, duvidar da veracidade de um instituto que tem muitas décadas, inclusive, de experiência, na verdade século até, né? Quando você tem, na verdade não é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que tem tantos séculos assim, mas se o censo ele acontece há tanto tempo atrás, bom, nós já sabemos como coletamos os dados, não é mesmo? E aí, como é que você consegue governar um país se você não sabe sobre os dados dentro da sua população? Já parou para pensar nisso? Não tem como governar. Ou você vai governar para quem você acha que deve governar, ou então para quem você acha, ou melhor, para quem é privilegiado, não é mesmo? Será que isso acontece no Brasil? Interessante. Bom, e dentro da geografia e a física nós precisamos deparar com duas questões. A primeira é o que é espaço. Espaço é tudo que está espacializado, ou seja, tudo que está disposto aí no planeta Terra. Espaço não é aquele espaço sideral não, tá bom? É o espaço aqui, é um lugar, só que é um lugar grande, né? Lugar é específico, o espaço é uma área onde vai ser bem abrangente com várias questões. E o que é território? Que o território está ligado à nação, principalmente, não obrigatoriamente ao Estado-nação, tá bom? Mas sim principalmente ao sentimento de pertencimento da população. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da geografia humana nós vamos entender como é que é a exploração dos recursos naturais dentro do território. Você precisa conhecer onde você vive para você saber explorar. Além disso, o IBGE identifica vários problemas nacionais e também elabora vários mapas muito bons, inclusive, para que eles possam ser analisados e observados tanto pelos cientistas como também pela população. Esses dados eles são estabelecidos e coletados de forma sistemática e metódica. Então existe uma metodologia, existe uma organização para coletar esses dados. Problemas, furos e questões pequenas podem acontecer imprevistos, mas isso não é a maioria. Cuidado com o sensacionalismo, beleza, vestibulando e vestibulanda? Então sim, o IBGE ele é totalmente seguro, você pode aí seguir e confiar nos dados que o IBGE ele levanta. E quais são os desdobramentos desse IBGE aí, principalmente do censo demográfico? Bom, em primeiro lugar, como eu havia falado, eles não queriam fazer, eles queriam prorrogar. Mas por que será que eles queriam prorrogar? Se você não sabe quais são os problemas sociais, você pode governar de uma forma muito livre
livre para quem você quiser. Por quê? Porque aí você deixa livre, você deixa aberto e você fala, ah, não, mas é por causa da pandemia, nós não pudemos fazer uma pesquisa muito aprofundada. Já parou para pensar nisso? Mas em 2021 o STF teve uma excelente ideia, que foi obrigar o governo federal a fazer o censo demográfico. Por quê? Porque agora vai entrar numa crítica. Essa crítica aqui, ó, que vocês estão vendo, é justamente de nós termos medidas mais populistas ou você financiar como eu posso falar, uma pesquisa científica ou uma pesquisa, uma análise da sua população e saber as suas demandas. Por que eu estou falando isso, vestibulando e vestibulanda? Bom, o governo federal ele prefere 1000 vezes aplicar em financiamentos, aplicar em fake news, aplicar em leite condensado, ou então você dá benefícios para cargos muito altos, por exemplo, que já tem vários benefícios, então tem toda essa questão. E além disso, olha só, vestibulando e vestibulanda, tem uma outra questão. Você já parou para pensar que, bom, é muito melhor você tentar ser popular e dar muito mais dinheiro do que você financiar uma pesquisa. E na boa, a pesquisa ela não sai tão caro como o leite condensado ou então esses medicamentos tudo sem comprovação científica. Então você vai colocar tudo para baixo do tapete, você vai esconder todo o desgoverno que você vai fazer para justamente falar não, é porque não tinha pesquisa do IBGE, sendo você mesmo não ter aprovado ou então ter dificultado. Que bom que o STF fez isso, não é mesmo? Pois é. Então é isso, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha sido esclarecedor para você. Esse censo demográfico está ocorrendo agora em 2021, beleza? Vamos ver como é que vai ser a análise, provavelmente vai cair por causa da pandemia, mas possivelmente se nós tivéssemos um governo um pouco mais presente, um pouco mais pé firme, principalmente embasado cientificamente, pode ser que muitas mortes e muitas poucas pessoas teriam ficado abaixo do nível da pobreza ou terem ficado mais pobres. Por quê? Porque sem vida não tem economia. Grande abraço, vestibulando e vestibulando, até mais. Tchau, tchau. Vamos falar então do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Porque olha só, você duvidar da veracidade... Oh, caramba.